Hoje à noite é a véspera do Natal. É uma bênção para nós saber que o Senhor Jesus Cristo deu ao mundo para salvar o pecador. Nesse mês inteiro, quase, eu estou pregando sobre Natal. Eu já tratei tantas coisas que talvez os irmãos já podem citar muitos dos exemplos e tudo das escrituras que a gente já falou. Mas antes de entrar na mensagem, está dando para ver no vídeo o anúncio? Não. Tudo bem, então deixe-me só falar. Domingo que vem é véspera do Ano Novo. Aqui na Igreja Batista Esperança teremos um jantar aqui às 7 horas e logo depois vai ser o culto para celebrar o final do ano e realmente colocar os alvos para o próximo ano. Então, os que estão escutando por vídeo, os que estão aqui, não vamos faltar, vamos chegar e vamos ver o que Deus tem para nós. Não somente para comer, mas também para ouvir da palavra de Deus. Agora, abre nas suas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Na escola dominical, tratamos muitas coisas sobre Lucas, ou sobre o Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas. E hoje vamos ainda tratar mais uma coisa que, para mim, é uma parte da história muito chocante. Muito chocante. Então, fique em pé comigo e vamos ler versos 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposado com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa palavra para mim é chocante. E vamos focalizar nessa aí. Não havia lugar para eles na estalagem. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e oramos que o Senhor vai abrir nossos corações para realmente prestar atenção na tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar-se. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu acho que essa é. Não, errado. Nalu, podia desligar essa lá atrás? Não. Isso, aquela. Bom, vocês ficam um pouco na escuridão, mas os bichos ficam tudo aqui, me atormentando, tá bom? Fica legal, não fica? O pastor tem que sacrificar alguma coisa, não tem? Tudo bem. Então, festa de Natal. Não havia lugar. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É uma cena, para mim, é muito chocante. O Rei dos Reis deveria nascer onde? Pelo menos no apartamento presidencial, ou o apartamento real de um hotel de 5 estrelas, ou se não, no palácio. Tinha de nascer num lugar espetacular, mas não aconteceu, e nem na estalagem, que nós não sabemos como era, mas temos uma ideia que foi simplesmente um abrigo, um lugar talvez murado, com algumas salas talvez no redor, e um grande lugar no meio onde guardava os animais. E tinha uma estábua.
para guardar animais também. Não havia lugar na hospedaria, mas no estábulo tinha lugar onde guarda o gado, ovelhas, os animais em geral. Já pensou? Dormir num lugar assim, você está tirando paia numa forma extraordinária e depois, de repente, uma pena de uma galinha por cima de você entra na sua boca e tudo. Não é agradável nem para a gente. Mas Maria estava grávida, estava pronta para dar à luz. E não tinha nenhum lugar para ela dar à luz no lugar limpo. É uma cena tão chocante que é uma cena que foi até banido dos Estados Unidos, muitas localidades, que não podia mostrar essa cena porque poderia ofender alguém. Mas ele foi excluído de tudo. A cena está numa estábua. Maria e José e uma manjedoura de madeira. Antes deles era para dar o lugar para o nenê, o Senhor Jesus Cristo, deitar pela primeira vez. Não tinha lugar para eles. E algumas pessoas pensam que tinha os sábios lá, os 3 reis que dizem, algumas pessoas, os magos, os sábios, que estavam lá. Nem eles não estavam lá nessa época, nesse momento. Eles apareceram uns 2 anos mais tarde. Mas tinha muitas coisas erradas com a cena desse presépio. Fala certo? Presépio. Tem várias coisas e vamos notar o que está errado nessa imagem. O Senhor Jesus é Deus e não é um pecador como nós. Pessoas gostam de adorar o Senhor Jesus como nenê, como eu falei numa outra mensagem, ou como morto na cruz, mas não como o verdadeiro Deus que Ele é. Ele é o Deus eterno, a segunda pessoa da divindade, aquele que governa sobre todos. Podemos até argumentar que Ele nem deveria entrar neste mundo, mas Ele entrou neste mundo para salvar nós que somos pecadores. Mas pelo menos, entrando nesse mundo, Ele deveria entrar no melhor lugar, na melhor situação que podia imaginar. Mas não foi assim que Ele entrou. Mas por quê? Foi sua escolha. Foi a sua escolha. Porque em João, capítulo 3, versos 16 e 36, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois, verso 36 fala: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. De novo, Romanos 5, versos 6 a 8 fala: porque Cristo está no nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós cantamos o hino hoje à noite. Nasceu para quê? Para morrer. Por quê? Para nos salvar dos nossos pecados. Mas, como Ele veio, Ele, como o Rei dos Reis, deveria ter nascido no lugar que representa quem Ele era. Mas Ele não chegou nessa forma. Ele chegou como um homem humilde, do nível mais baixo que poderia imaginar, para salvar nós que somos homens pecadores, do nível mais baixo que poderia imaginar. Eles viajaram porque havia um censo. Maria e José chegaram
no lugar de hospedagem, não tinha lugar para eles. Por quê? Estava cheio com todo mundo participando nesse recenseamento, e também eu creio que era época de Páscoa, que também estaria cheio as aldeias no redor de Jerusalém. Mas de qualquer forma não tinha lugar. Eu mencionei isso na escola dominical hoje. Eu penso assim, puxa, vendo uma senhora barriguda, obviamente pronto para dar à luz, um ser humano não ia oferecer uma ajuda? Vocês iam oferecer uma ajuda? Eu ia no ato, sem dúvida, e tudo, mas ninguém importava com eles. E vamos ver a aplicação desse mais tarde. Que tipo de hospedagem, nós não sabemos o que era. Mas nós sabemos que Belém não era uma cidade turística. Não era uma cidade cheia de hotéis e tudo, não. Foi uma aldeia simples e tudo. Deve ser difícil para Maria e José. Já pensou, quantas pessoas já viajaram? Já tentou de viajar sem reservar hotel? É difícil. Eu lembro uma vez que Dona Suzana e eu saímos de um lado dos Estados Unidos para ir no outro lado, de Carolina do Sul até Califórnia. Eu lembro, nós saímos, que foi 3 horas da tarde. Andamos a noite toda, o dia todo, e até a noite dirigindo. Chegamos em Texas. Sabe que Texas é bem grande, é como Bahia. Enorme e tudo. E nós chegamos, e eu estava tão cansado que eu comecei a ver animais que não estavam lá, atravessando a rua, a estrada. Eu pensei, ai, tem de parar. Paramos no hotel, não tem lugar. Eu posso imaginar como Maria e José ficaram frustrados. Eu estava frustrado. Então, finalmente, nós achamos o lugar onde nós poderíamos dormir. Senão era até perigoso. Mas Maria e José e Maria, não tinham reserva. Pensa sobre o momento em que chegaram em Belém sem conseguir um quarto para dormir e o nenê para nascer. Eu acho que o José era uma pessoa muito calma, senão eu acho que ele tinha falado algumas coisas e tudo, mas nada. Depois dessa viagem, apenas encontrar um estábulo que possa ter oferecido pouco conforto. O que foi o plano de Deus? Ele podia entrar no mundo numa manjedoura, maneira diferente. Ele podia fazer tudo numa maneira diferente, mas ele escolheu essa maneira. Mas por quê? Deus, Jesus Cristo, voltou para salvar o povo pecador e perdido. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Adão e Eva estragou essa, querendo obedecer às suas próprias vontades em vez de obedecer a Deus. E eles deram a luz para uma geração que ainda está ampliando, ainda está indo, que é essa raça humana que não ia querer fazer a vontade de Deus também. E isso que aconteceu durante o nascimento do Senhor. Nós podemos ver a rejeição de Adão, nós podemos ver a rejeição na comunidade, ou seja, na raça humana. Pode ver a rejeição no Velho Testamento. Podemos ver em Gênesis capítulo 7 sobre Deus mandando o dilúvio por causa da corrupção do ser humano. Salvou só Moisés, Noé, sua esposa e os 3 filhos e suas 3 esposas. A Dona Suzana acabou de dar um sorriso tão grande. Eu já preguei sobre Noé
E Moisés, eu já coloquei Moisés na arca tantas vezes, que é uma coisa incrível. Mas o mundo em si fica rejeitando o povo de Israel. Durante essa época do dilúvio, de Abraão, na verdade, quando o povo começou Abraão, até hoje em dia, a maioria, se não quase todos, rejeitam o Senhor Jesus Cristo como Messias. Ainda há rejeição. O mundo, a pessoa no mundo que está andando em toda parte e tudo, ainda rejeita o Senhor Jesus Cristo como o Senhor mesmo, como Deus mesmo. Ainda não há lugar para o Senhor Jesus Cristo. João 1, versos 10 e 11 fala: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo, em geral, gentil, o povo em geral, não tinha, ainda não tem lugar para o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Veio para o seu povo, o próprio judeu, e eles rejeitaram também. Eles não queriam um Deus que mandou-lhes fazer o que era para o seu bem. Eles queriam fazer a sua própria vontade. Pega o gancho naquilo agora. Pensa, quantas vezes nós vimos os outros e também nossas próprias vidas. Em vez de fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa própria vontade. É pecado. E Jesus Cristo nasceu para perdoar-nos desse pecado. Como uma criança rebelde, eles se recusam a levar conselhos sobre o que é melhor para eles. Mas eles o rejeitaram. Em cada situação, seja Israel, seja o mundo, continuou rejeitando a liderança de Deus, segundo os 39 livros do Velho Testamento e segundo a nossa história atual hoje em dia. E a rejeição continua. Quantas vezes Deus será rejeitado antes que ele parasse de chegar ao povo? Eu penso, e nós comentamos antes, se eu fosse Deus, eu acabava com essa raça humana. Nós não prestamos. Nós rejeitamos a liderança de Deus. Nós rejeitamos, em geral, estou dizendo, não individualmente, mas em geral, nós rejeitamos Deus como o Senhor das nossas vidas. E acontece até na vida do crente. Deus cumpriu o seu plano enviando o seu Filho para que ele possa morrer pelos pecados do mundo inteiro, incluindo os seus pecados e tomar seu lugar na cruz. Ele fez tudo isso. Então, não é só entrar no mundo, que seria bastante rebaixado, mas mais do que isso, entrar numa situação humilde, sendo rejeitado por 33 anos e crucificado. Já pensou, o Senhor viveu nesse mundo por 33 anos e ganhou quantas pessoas? 11 discípulos. Naquela última cena, 120 pessoas no cenáculo, não foi? Só. O mundo rejeita o Senhor. E ainda rejeita hoje em dia. Romanos 5,6 fala: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Efésios 2, versos 4 a 10 fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa é a vontade de Deus. Essa época, eles fizeram, e o povo em geral
faz até hoje em dia, rejeitando o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. Tem pessoas que falam que Ele não é Deus. Tem pessoas que falam, não, mas Ele é Salvador, mas Ele vai dar um jeito para mim, Ele vai aceitar o que eu faço, Ele sabe que eu sou fraco. Ah, não, mas eu não preciso colocar Deus em primeiro lugar. Eu posso colocar, se eu tiver outra coisa para fazer, Deus vai entender. Não, mas eu não preciso ir para os cultos e tudo, porque eu tenho as outras prioridades na minha vida. Não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer outro. E deixa o Senhor Jesus Cristo sem lugar na sua vida. João 9 fala, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1:10 fala, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas João 1:12, que é especial. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem muitas pessoas, e é interessante, eu estava falando com o irmão hoje à noite, e ele citou, que tinha citado João 1:12. Tem muita gente que pensa que todo mundo é filho de Deus. Então a pergunta que aparece aqui, se a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como que devem ser feitos filhos de Deus se já são filhos de Deus? Não, temos de sermos feitos filhos de Deus. Deus sabia que o Senhor Jesus Cristo seria rejeitado. Uns 700 anos antes do seu nascimento, Isaías escreveu sobre o Messias. Isaías 53, versos 1-6. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando? Quando ele morreu na cruz, em nosso lugar. Então, eu estou falando disto para animar cada pessoa aqui que está escutando pelo vídeo. Olha, vamos dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos dar-lhe lugar que ele merece em nossas vidas. O que ele merece na sua vida? A sua unha? O seu unha do seu dedinho do pé? Ou ele merece talvez um pulmão, um rim, ou coração? Não, ele merece tudo. Abre só em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Verso 15, não, verso 14.
E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto é o Amém e o testemunho fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitarei da minha boca. Outra maneira de dizer é o quê? Porque nem és frio nem quente, é nojento. Que vomitarei da minha boca. Como dizeis, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te visitas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependido. Está falando com quem aqui? Com incrédulo ou crente? Crente. Agora verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, pensa bem, uma pessoa morna, ou seja, uma coisa morna, não tem gosto, não esquenta nem esfria nada. Foi gostoso a coca hoje à noite, colocou um gelinho lá e tudo frio. Quantas pessoas gostam de coca morna? Até faz os dentes sentir mal e tudo. Tudo bem, talvez você nem goste de coca. Gosta de coca? Não gosto. Não gosta de coca? Não gosto. Tudo bem, esse não é pecado, tá? Não é pecado. Mas gostamos ou gelado e café. Quantas pessoas gostam de café morno? Eu fui num lugar nesta semana e me ofereceu café. E a semana passada, me ofereceu café. Eu olhei para ela e ela falou: é quentinho? Ela falou: eu não sei, foi feito hoje cedo, não foi? Foi, então não é quentinho mais não, eu recusei. E tudo. Nós gostamos ou frio ou quente. Deus também é assim. Ele quer que a gente seja fervoroso, ou seja, que Ele toma toda a nossa vida, que nós oferecemos todo lugar e deixa Ele tomar todo lugar para nós. Ele foi rejeitado quando nasceu, ele foi rejeitado na sua morte, e contudo em silêncio, como um cordeiro, ele deu a sua vida e olhou para eles e disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 24. Isaías 53, verso 7, fala: ele foi oprimido e aflito, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pastor João falou comigo, ele era da fazenda e tudo. Ele falou uma coisa interessante: você mata o porco, fica gritando. Mas você pega o cordeiro e pode matar e ele não grita. Ele não grita, ele fica silencioso. E essa foi nosso Senhor. Atos 8, versos 32 a 35. E o lugar da escritura que lia era essa: foi levado como ovelha. Quem lia isso? O eunuco. E o Filipe começou abrindo a sua boca e começou nessa escritura. Ele anunciou Jesus. Bom, a pergunta hoje à noite: tem lugar na sua vida para Cristo?
ou ele vai ficar fora da sua vida? Tem lugar na sua vida para anunciar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo para os que não o conhecem? Tem lugar na sua vida para pedir perdão dos seus pecados e perdoar os outros nessa época de Natal, sabendo que Ele entrou no mundo para perdoar os nossos pecados? Então, nós deveríamos usar essa época para perdoar os outros, talvez que ofenderam a gente. Vamos terminar a mensagem com uma leitura. Em Deuteronômio. Pastor Pio, por que Deuteronômio 5? Porque eu li isso no meu devocional. E eu achei tão interessante que realmente encaixa bem nessa mensagem hoje à noite. Capítulo 5, versos 28 e 29. O contexto é que o povo falou com Moisés: Moisés, você escuta de Deus e relata para nós, porque nós não podemos ouvir a palavra de Deus, ou Deus falar e não morrer. Então, nesse contexto, lemos ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, e que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem. Eles tinham medo de ouvir a palavra de Deus, porque eles falaram: olha, quem vai ouvir e sobreviver? E Deus está falando, e eu gostaria que eles tivessem esse medo, esse mesmo para me obedecer, e guardassem todos os meus mandamentos, e todos os dias, para que bem lhe fossem a eles e a seus filhos para sempre. Você tem lugar para o Senhor hoje à noite? Eu estou falando comigo mesmo. Será que eu não tenho um lugar que eu poderia entregar mais ao Senhor? Será que cada pessoa não pode examinar sua vida e falar: olha, realmente tem mais lugar? Tem lugar para honrar Deus em ler a sua Bíblia e orar todo dia? Tem lugar no seu coração para dar um lugar para Deus para assistir todos os cultos da igreja local? Tem lugar no seu coração para falar com os outros sobre o amor que Deus tem para com o povo, que deu a salvação para qualquer pessoa que quiser colocar a sua confiança no Senhor? Tem lugar de Cristo na sua vida para perdoar como Ele te perdoou? Tem lugar na sua vida para servir Ele na igreja local, lá fora, para a glória de Deus? Tem lugar? Ou você é como aquele povo de Belém, que não tinha lugar para o Senhor nem nascer? Nós temos que dar lugar ao Senhor. Nós temos que perdoar. Nós temos que servir. Nós temos que ser ativos na igreja local. Nós temos que ser ativos na rua, anunciando a palavra de Deus. Nós temos que ser ativos no emprego, fazendo o melhor possível para a honra e glória de Deus. É nossa responsabilidade. Mas mais de tudo, nós temos que deixar o Senhor ter o primeiro lugar na nossa vida. O que fala Mateus 6:33? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Dá primeiro lugar para o Senhor. Dá lugar para Ele na sua vida. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelas Escrituras, pelo fato que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Pai, eu agradeço ao Senhor que esse mês mesmo faz 60 anos desde que eu coloquei a minha fé no Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que faz anos
Mas, Pai, eu sei que o mundo e as vontades tomam muito lugar em nossa vida. Pai, ajuda a gente a entregar esse espaço que foi tomado pelos outros para o Senhor Jesus Cristo. Ajuda a gente realmente ter lugar em nossa vida para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Cláudio, vem e vamos cantar aquele outro hino. Amém. Lembramos que quinta-feira temos culto aqui. Domingo que vem o culto vai começar com uma jantar, 7 horas, 19 horas. E depois logo vamos ter o culto aqui. Não vamos até meia-noite não. Mas vamos agradar a Deus e vamos louvar Deus e vamos aprender dele. Amém? Então boa noite.